Então vamos lá para mais uma aula do 7º ano com o título Humanismo. Então esse é o título da aula de hoje. O conteúdo é o conceito de humanismo, as principais características do movimento humanista, antropocentrismo, geocentrismo e heliocentrismo. Objetivo: identificar as principais características do movimento humanista, compreender o conceito de humanismo, antropocentrismo, geocentrismo e heliocentrismo. Então vamos começar aqui com um texto. O humanismo é para iniciados, não possui um corpo fechado de textos canônicos como a escolástica, já que extrai a sua virtude precisamente da amplitude e da descoberta, mas possui uma academia fechada. Seus ambientes serão a corte do príncipe, os colégios de leitores reais, os circuitos dos burgueses instruídos. O humanismo não se constrangerá, na verdade, em dialogar com um novo tipo de cortesania. Em primeiro lugar, o humanismo tem uma história que o precede, continuidades medievais que são tão importantes para a sua constituição como seriam as rupturas em relação ao pensamento medieval para o seu delineamento final. Então, esse aí é um texto que está logo no 3º slide. Vamos lá, dar continuidade aqui. Uma das correntes de ideias que mais contribui para a formação do Renascimento foi o humanismo, movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos, gregos e romanos, para construir um novo conhecimento sobre o ser humano e o mundo. Os humanistas não negavam a religião, mas valorizavam a ação humana e a liberdade de criar e fazer escolhas. Então, como fala o texto aqui, a ideia central é que você vá lá atrás buscar das fontes gregas e romanas para que você comece a construir algo novo, como em contrapartida ao período da Idade Média, tá? Então, que na verdade é o que estava acontecendo ali dentro de todo esse período da Idade Média, né? Quando o Renascimento ele aparece, logo lá vem o humanismo como seu expoente, né? Então, isso acaba fazendo com que seja uma contrapartida ao pensamento da Idade Média, tá certo? Então aqui, o movimento humanista. O humanismo foi um movimento intelectual que teve seu auge durante o Renascimento, que ocorreu principalmente durante os séculos XIV e XV. Nesta jornada exploraremos as principais características desse movimento, compreendendo o conceito de humanismo e sua importância para o contexto histórico e cultural. Podemos afirmar que a valorização do conhecimento científico foi impulsionada e se deve em parte ao movimento humanista, resultando em um afastamento dos dogmas e ditames da Igreja e proporcionando grandes progressos na física, matemática, engenharia e medicina. Então, bem disso que eu acabei de falar para vocês, que é uma oposição ali ao período da Idade Média. As principais características: ênfase no indivíduo. Então, o humanismo destaca a importância única de cada ser humano, promovendo a individualidade e o respeito às diferenças. Valorização da educação clássica. A redescoberta dos textos clássicos grego-romano foi central no humanismo, impulsionando a busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Racionalismo e humanitarismo, a razão como guia para a compreensão do mundo e a ênfase na empatia e compaixão são fundamentais para o humanismo. Quando você pega esse fio condutor de a razão deve ser a guia, é uma ideia de oposição à questão da fé por muita parte das interpretações que acontecem e que aconteceram ali naquele período. Então, você imaginando viver naquele período, por isso que fala que fé e razão, elas ficaram separadas por um tempo, porque a humanidade acabou colocando elas em oposição. O tempo foi passando, hoje
tanto dentro da religião, como dentro de aspectos que não são religiosos, eles notam e veem a importância da fé e da religião caminhando juntas, tá? Perdão, da fé e da razão caminhando juntas, tá? Então, até a religião hoje, ela já entende essa importância da razão estar ali caminhando junto com a fé, tá certo? Então, obviamente que quando nasce o fervor dessas discussões nesses períodos, século XIV, século XV, daqui a pouco vai chegar ali na frente o iluminismo, os debates são muito acalorados, então acaba tendo uma separação, né? É como se fosse dentro da política quando você tem uma polarização muito grande, como no país hoje, ou você é um lado ou você é o outro, parece que não existe um debate. É a mesma situação aqui, tá? Então, por muito tempo, fé e razão falava-se que tinham que caminhar separadas. Hoje já se entende que elas precisam caminhar juntas, tá certo? Então, humanismo nas ciências. O método científico era uma combinação entre o raciocínio e a observação dos mais diversos fenômenos naturais e filosóficos. Os humanistas buscavam renovar o ensino nas universidades, na matemática, na história, no direito, na medicina e na teologia. Humanismo na pintura, valorização do indivíduo e de detalhes humanos, ruptura com o imobilismo e posições da pintura medieval, traços diretamente relacionados ao pensamento humanista. Então, obras notáveis aqui de Rafael, Escola de Atenas, Madonna Sistina e Transfiguração. De Botticelli, O Nascimento de Vênus, A Adoração dos Magos e A Primavera. E de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, Mona Lisa e O Homem Vitruviano. Tá certo? Então, dentro das pinturas, esses aqui foram os destaques. Marsilio Ficino, Cristoforo Landino, Angelo Poliziano e Demetrio Calcondila foram destacados humanistas do Renascimento italiano. Formando-se na Academia Platônica, o principal objetivo era promover a fusão entre o pensamento filosófico clássico, especialmente as ideias de Platão e a tradição cristã. Acreditava-se que essa síntese levaria a uma compreensão mais profunda da verdade e da sabedoria. Então, o Renascimento ele acontece muito forte na Itália, tá? A grande marca é na Itália, obviamente que ele aconteceu em outros lugares também, mas é a Itália que tem esse grande destaque, e vocês já perceberam todos os nomes que nós trabalhamos aqui, até então, né, tem essa marca muito forte do Renascimento italiano. O movimento humanista foi um período crucial para a história que enfatizou a importância do indivíduo, do conhecimento clássico e da busca pela excelência humana. Nesta atividade, exploraremos as principais características desse movimento por meio de uma questão reflexiva. Tá? Então, aqui é falado para você, imagine que você é um humanista, renascentista, vivendo no século XVI. Em uma carta que você está escrevendo para um amigo, destaca as principais características do movimento humanista que você considera mais importante e relevante. Então, esse trabalho você vai fazer dentro da sala de aula, tá certo? Com o seu professor, e aí você vai criar essa hipótese aí de você vivendo esse período do Renascimento, tudo bem? Antropocentrismo. Os humanistas valorizavam a ação humana e a liberdade de criar, agir e fazer escolhas, enquanto o teocentrismo considerava Deus o centro do mundo e a razão de todas as coisas. Os humanistas defendiam o antropocentrismo, que conferia ao homem essa condição. Então, é nesse momento que nós vamos ver que o homem passa, então, dentro dessa ideia humanista de ser o centro das coisas. Então, Deus, ele é retirado do centro e o homem, ele é colocado no centro das coisas pela visão humanista, tá? Então, esse é o antropocentrismo, quando você coloca o homem, dono de todas as suas ações, dono de toda a liberdade da sua vida para agir e tomar
responsabilidade de todas as suas ações. Enquanto o teocentrismo, ele coloca Deus no centro de tudo, tá certo? E aqui você já pode ter um debate, né? Você acredita que Deus realmente está no centro das coisas? Ou você não? Você é de acordo com os humanistas que quer colocar o homem no centro. E aí essa é uma decisão particular que vai caber a cada um de vocês, né? Colocar a visão teocentrista na sua vida ou antropocentrista. Heliocentrismo. O matemático e astrônomo Nicolau Copérnico desenvolveu uma nova teoria sobre o universo e seu funcionamento, o heliocentrismo, em que o Sol é o centro do universo, contrapondo-se à teoria geocentrista, em que a Terra é o centro do universo, defendida pela igreja da época e por grande parte da sociedade. Tá? Então, hoje a igreja, ela obviamente já se aliou à ideia do heliocentrismo, que o Sol está no centro do universo. Então, nesse período aqui, esse grande debate também foi colocado. Então, você tinha uma visão religiosa de que a Terra era o centro do mundo, e vem essa visão do heliocentrismo, que é difundida por Nicolau Copérnico, matemático e astrônomo, de que o Sol que está no centro do universo é a visão correta, tá? que esse matemático colocou. E, inclusive, hoje, como eu falei para vocês, né, você tem que ter a visão da época, do debate acalorado da época, e hoje, por exemplo, a igreja também ela já entende essa visão, por mais que existem aí pessoas que ainda defendem a Terra plana, etc. e tal, nós sabemos que, na verdade, essas questões elas já são fatos consumados aí na história e que já foi, durante séculos, muito debatida e que hoje já não faz mais sentido você levar esse debate, a não ser se você queira like em rede social, se você quer ficar com visualizações contrapondo essas coisas que estão aí, né? Então, vamos avançar aqui. Então, aqui, modelo geocêntrico feito por Bartolomeu Velho, em 1568, e o modelo do Nicolau Copérnico, de 1543, tá certo? Então, aqui está na fonte 1 e na fonte 2, essas duas visões aí apresentadas. Então, geocentrismo e heliocentrismo, o pensamento antropocentrista levou alguns estudiosos a questionarem a origem e os fenômenos da natureza. Foi nesse contexto que o geocentrismo, por exemplo, foi questionado por cientistas. Então, momento importante aí da história, né? Nicolau Copérnico desenvolveu inicialmente a hipótese científica do heliocentrismo. Décadas depois, Galileu Galilei produziu estudos científicos com seu telescópio refrator que contribuíram para a defesa da hipótese de Copérnico. Galileu sofreu uma série de sanções ali da igreja na época também, voltou atrás da sua ideia, porque senão ele ia enfrentar uma série de sanções, e como eu disse para vocês, hoje isso é um fato consumado, tá certo? A própria igreja ela já entende que a visão do heliocentrismo, que Galileu Galilei e Nicolau Copérnico estavam corretos, tudo bem? O modelo geocêntrico de Bartolomeu Velho, de 1568, posiciona a Terra como o centro do universo. Nesse modelo, planetas e outros corpos celestes orbitam em torno da Terra, refletindo uma visão cosmológica que coloca nosso planeta no epicentro do sistema solar. Desenvolvido por Nicolau Copérnico em 1543, esse modelo heliocentrista coloca o Sol no centro do universo, como os planetas, incluindo a Terra, orbitando ao seu redor. Essa visão heliocêntrica representa uma mudança radical na compreensão cosmológica, deslocando a centralidade da Terra para o Sol como ponto focal do sistema solar. Fato, tá? Batido o martelo hoje em dia. O que é importante aqui? Você apresentar esse debate que aconteceu nesse período, você falar quem estava contra, quem estava a favor, qual pensamento era contrário, qual pensamento era a favor, e você traçar isso dentro do estudo histórico daquele período, e depois você entender que ao longo dos séculos essa visão
ela foi se consolidando do heliocentrismo e que hoje já não existe mais dúvidas com relação a ele, tá certo? Tem pessoas que tratam, por exemplo, esse pensamento e acham que a igreja até hoje é contrária a essa visão. Isso não é verdade. Então, esses pontos eles precisam estar bem lúcidos para que nós consigamos ter um estudo completo desses temas, tá certo? Então, na aula de história de hoje, abordamos as principais características do movimento humanista, destacando seu impacto nas artes e na literatura durante o Renascimento. Exploramos o significado do humanismo e do antropocentrismo, enfatizando a valorização do ser humano. Além disso, discutimos os conceitos de geocentrismo, no qual a Terra é considerada o centro do universo, e heliocentrismo, que desloca o Sol para essa posição central, representando uma mudança significativa na compreensão cosmológica, tá certo? Então, esses debates, eles são muito interessantes, quando envolve religião, eles ficam um pouco mais delicados, mas eles precisam ser tratados no centro de debate, de forma tranquila, como eu falei para vocês, mergulhar na época em que nós estamos estudando, entender todo o contexto e depois ver como que depois essas relações elas aconteceram. E é para isso que nós estamos aqui na aula de história. Vocês vão ver todo esse processo de transformação que vai acontecer. Então o humanismo ele vai e abre a tampa, né, para que a gente fale, opa, tem o heliocentrismo aí, essa ideia nova de Nicolau Copérnico. E aí você vai ver que ao longo do tempo, ao longo do século, com outros movimentos que vão acontecer, que vão vir, as coisas vão se transformando para que a gente tenha esse momento agora aqui em 2024, tá certo? O que a gente não pode aceitar é que ainda tem pessoas que acreditem que a Terra é plana, tá certo? Então isso é um debate que para nós não deve ser colocado, porque isso é um fato, como eu falei para vocês, já consumado, comprovado ao longo dos séculos com estudos, tá certo? Ele já foi aí sacramentado, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, essa aqui foi a nossa aula de história sobre o humanismo. As aulas anteriores 1, 2 e 3 vão estar aqui na descrição desse vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, não sei porquê, você se inscreva, tá certo? Forte abraço, tem aulas do 6º, do 8º e do 9º ano também aqui no canal. Forte abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.